A devocional de hoje vai específica para os pais, para as mães e para aqueles que querem ser pais e mães. E eu começo a leitura dizendo o seguinte: Ó meu povo, ouça minhas instruções. Abra os ouvidos para o que eu direi, pois lhe falarei por meio de parábola. Ensinarei enigmas de nosso passado, histórias que ouvimos e conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram. Não esconderemos essas verdades de nossos filhos. Contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas. Pois ele estabeleceu seus preceitos a Jacó, deu sua lei a Israel, ordenou a nossos antepassados que a ensinasse a seus filhos, para que a geração seguinte, os filhos que ainda vão nascer, a conhecesse. E eles, por sua vez, a ensinarão a seus filhos. Que lindo! Portanto, cada geração deve pôr sua esperança em Deus, não esquecer dos seus poderosos feitos e obedecer a seus mandamentos. Assim, não serão como seus antepassados, teimosos, rebeldes e infiéis, que se recusaram a confiar em Deus de todo coração. Este é o Salmo 78. E o que esse salmo tem latejado tanto ao meu coração me fez pensar bastante, e por isso que eu resolvi dividir esse salmo com você. O desafio dos pais. Os pais têm um grande desafio na sua condução, né? De quando ele tem seus filhos e o que ele vai deixar para os seus filhos. E aí eu coloquei aqui para mim como se fosse um título: Deixe herança. Mas que herança? Nós, e eu quero me incluir nisso, nós temos deixado para os nossos filhos. Deixe pelo menos um legado para o seu filho. Deixe algo para que o seu filho se orgulhe e principalmente diga: eu aprendi com o meu pai, eu aprendi com a minha mãe. Mas o que seria mais precioso, o que seria mais poderoso, o que seria mais enriquecedor para o seu filho, para que você deixasse de herança? Será que boas casas, bons apartamentos, bons carros, uma conta recheada de dinheiro, joias, um bom conhecimento escolar, né? Um bom ensino, uma boa educação? Legal. Mas será que isso é o mais precioso que os pais devem deixar para os seus filhos? Será que a maior preocupação dos pais precisa ser: eu preciso dar aos meus filhos a melhor escola, eu preciso que ele tenha uma boa moradia, eu preciso que ele tenha uma boa condução, preciso que ele tenha um pé de meia para poder fazer a sua vida? Mas esse texto aqui do Salmo, do livro de Salmo, me abriu os olhos para refletir: que herança nós estamos preparando para os nossos filhos? O texto ele é muito claro quando ele coloca a preocupação de Deus instruindo o seu povo sobre o que eles estão deixando para os seus filhos. E para encerrar, refletindo, né, pensando um pouquinho sobre o que deixar para os nossos filhos, que herança deixar para os nossos filhos, que seja uma fé sincera, que seja uma fé verdadeira, que seja uma fé alicerçada, porque muito mais do que riquezas, do que poder, que tudo isso perece, muito mais do que isso é a salvação em Cristo Jesus. É o viver em paz
ao lado daquele que é o autor e consumador da nossa fé. A palavra de Deus diz de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A palavra de Deus também diz que o povo dele se perde por falta de conhecimento. E se perder por falta de conhecimento, nós temos responsabilidade sobre isso. Quem é essa próxima geração? Se a gente for pensar na nossa geração, a gente já fica triste. Mas se a gente for pensar na geração que está vindo, aí a preocupação, a tristeza é muito maior. Porque quem é essa próxima geração? Eles conhecem Jesus de verdade, genuinamente? Eles conseguem entender o que Jesus fez? Mas são crianças, Neuza. Para alguns, adolescentes. Para outros, até adultos. Mas a criança, ela aprende de pequenininha a amar e a respeitar. Ensina a criança no caminho que deve andar, pois quando ela crescer, ela não se desviará dele. É um trabalho árduo. A educação já diz isso. Educar é difícil. Já sabem os educadores, né? Pelo amor de Deus, que lutam diariamente com aqueles alunos em sala de aula, tentando ensinar para eles bons valores. Tentando ensinar para eles, não só isso, né? Mas as matérias, as cadeiras necessárias para que eles possam construir uma vida acadêmica. Mas o maior desafio está dentro de casa. Não permita que o mundo ensine para o seu filho em quem ele deve acreditar. Não permita que o YouTube ensine a seu filho a quem ele deve louvar. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Não permita que visitantes, que amigos, que parentes, seja quem for, ensina para o seu filho a quem ele deve adorar. Em nome de Jesus. Deixe uma herança sincera, verdadeira, limpa, que tenha uma fé tão alicerçada que nada venha roubar. Prepare seu filho para o que ele vai ouvir na escola. Prepare seu filho para uma universidade que vai vir querer roubar a fé em Jesus Cristo do coração dele. Mas para encerrar, eu queria ler para você aquilo que Paulo diz a respeito de Timóteo. E aí é lindo de ver como Paulo enxerga no seu pupilo, né? E ele chama Timóteo de filho amado, como Paulo enxerga nele qualidades eternas. Então, lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, do versículo 3 em diante, diz o seguinte, começa o título é assim, ânimo para ser fiel. Dou graças por você ao Deus que sirvo, com a consciência limpa, como o serviram seus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro das suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. E aí o versículo 5 é o que eu quero que você guarde no seu coração. Olha o que Paulo diz para ele. Lembro-me da sua fé sincera, como era da sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. Nossa, meu Deus! E a partir daí você pode continuar lendo, que continua lindo. Mas o versículo 5 é o que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Lembro-me de sua fé sincera, como era da sua avó Lloyd e sua mãe Eunice. Quem nós somos? Que referência nós estamos sendo para os nossos filhos? E ele continua, e sei que em você, essa mesma fé continua firme. Sabe o que é isso? É muito joelho no chão, é muita leitura da palavra e muito exemplo dentro de casa. Fácil não é. Jesus nunca disse que seria, mas ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Então, mantenha a consciência limpa de que você está fazendo um bom trabalho. Paulo fala de alguém que nos ensina muito hoje,
que é Timóteo. Ele também lembra que essa herança que Timóteo recebeu da sua mãe e da sua avó era uma fé sincera. E a consciência limpa de que dividir com os outros aquilo que é o mais importante, aquilo que nós recebemos, isso ninguém pode roubar de nós.